Oi, gente, boa noite. Estamos tentando entrar aqui ao vivo no Facebook para fazer a live com o professor Joviniano a respeito do curso de EFT que vai rolar agora, dia 8 de junho, aqui em Campinas. Deixa eu ver se ele aparece aqui para ver se ele entra pelo celular, acho que vai funcionar melhor, porque aqui pelo computador eu não estava tendo o link para chamar ele para entrar na conversa. Então vamos ver se vai ficar melhor assim. Oi, Jovi. Deixa eu ver se eu consigo te adicionar aqui. Vamos ver. Solicitar a participação. Tá? Quer participar. Ok. Aprovar. É isso. Tá sendo adicionado, Joviniano. Eu acho que pelo celular vai funcionar melhor mesmo, tá? Porque não estava aparecendo a opção de te convidar. Isso. Tá te adicionando. Adicionado. Vai ser melhor pelo celular Oi, mesmo, Jovi. Vai rolar melhor. Vai rolar melhor pelo consegui. celular. Vamos Bem, fazer pelo foi celular. melhor. Tá bom. Tá dando Oi, certo. tudo bem? Tá bom. Vamos esperar um pouquinho aqui para ver se mais alguém vai entrar, para a gente poder Sim, já bem, começar a fazer a apresentação para as pessoas poderem sim, acompanhar. De qualquer forma, enquanto isso, Jovi, a gente vai falando, a gente vai falando aqui um pouquinho sobre o objetivo dessa live, porque ela vai ficar gravada e as sim, pessoas vão poder ah, assistir ela depois de novo. E quem não pôde estar claro. presente hoje vai poder assistir também, né? Uhum. Então, o objetivo dessa Essa live de música, hoje é apresentar para vocês o professor Joviniano, para quem ainda não conhece, e falar um pouquinho sobre essa técnica do EFT. Tem mais gente entrando aí. Oi, Ralph. Nós vamos falar um pouco, então, olá, sobre a Ralf. técnica do EFT, vamos falar sobre um curso que vai acontecer aqui dia Márcia 8 de junho em Tavares. Campinas. Isso, Márcia, bem-vinda. E também o workshop gratuito que o professor Joviniano vai oferecer para quem quiser fazer uma espécie de uma degustação antes do curso, para ver se é realmente isso, para ver como é que funciona, e aí, se caso queira, pode fazer o curso. A gente vai falar um pouco sobre isso aí. Então, o Ralf está chegando, a Márcia, boa noite, gente. Nessa sexta-feira aí, o pessoal presente, curtindo essa live aqui, ajudando a gente a falar um pouquinho mais sobre o EFT. Sim, Quer se apresentar, Jovi? Fica à vontade. olá, pessoal. Ahm, bem, eu vou me apresentar, acho que a partir dessa técnica, né, como eu conheci essa técnica. Eu conheci o FT em 2007, no momento que eu estava atravessando muitas coisas emocionais e na época já estava muito envolvido com meditação, com Magnified Healing, Reiki, essas coisas vibracionais, e eu coordenava um grupo de meditação, tinha muitos trabalhos que a gente chama do high over self, do eu superior e coisas assim espirituais. E o que acontece? Vinha, quanto mais eu estava meditando e mais coisa consciência vinha, mais eu ficava consciente. Ah, nossa, eu tenho uma raiva aqui. Nossa, olha que medo eu tenho aqui. E já fazia terapia há 7 anos, né? Terapia verbal. E eu conheci em 2006, 2007, numa época de muito estresse, finalizando o mestrado, na época eu estava dando aula de filosofia na universidade, na época era a Universidade Federal de Uberlândia, e dando aula de meditação, fazendo, e ao mesmo tempo vinha aquela consciência de, nossa, eu tenho essa raiva aqui há quantos anos? Eu tenho medo, eu tenho algo que acontece em mim que eu não sei dar nome. O que é isso? E aí uma amiga minha, de Uberlândia, Severiana, ela falou, olha, eu sei que você já faz terapia, etc., que você está indo para o corporal, você está, né, indo para o energético, vem experimentar o tapping. E na época ela fez a sessão. Eu via, e ela né, me ensinou, eu tinha um manual, comecei a bater nos pontos e tudo, mas eu pensava, tinha coisa que eu pensava assim, não vou mexer com isso, não, porque é muito forte, eu tenho que ter alguém comigo para me ajudar.
Eu sabia que era simples, mas era muito profundo as coisas. Então eu ficava assim, ai meu Deus do céu. Coisas simples eu trabalhava, uma ansiedade, um estresse, etc. Mas eu via que tinha uma coisa mais profunda. E aí, em 2011, quando eu estava fazendo a formação de crânio sacral, com a minha amiga Susan Hurley, que eu conheci também num treinamento de professores de Light Healing, em 2009, ela há 10 anos, né, conheço ela. Ela viu que eu estava com minha coluna muito travada aqui, eu tinha uma dor, e ela falou, vamos tentar com o tapping, batendo nos meridianos, vasculhar isso. Eu falei, gente, mas eu faço FT há muito tempo, eu acho que não vai funcionar para isso. Aí ela falou, não, vamos tentar. E aí, fazendo o tapping comigo, desse jeito mais clínico, mais profissional, ela achou um evento específico, fazendo as perguntas, e eu achei o evento. Ela falou, nossa, será que aconteceu? Eu falei, aconteceu tal coisa com tal idade e foi muito difícil. Eu trabalhei aquele evento específico. No outro dia, no curso, eu tive uma liberação da minha vértebra torácica. Eu estava travado, que eu não conseguia levantar da cama. Eu descia da cama escorregando, porque eu não conseguia pôr o pé no chão de dor. E no outro dia, Nossa. bum, soltou. Soltou. Porque a gente guarda, quem já viu aquele filminho do Divertidamente, É, uso muito essa metáfora, né? Que a menina tem uma questão emocional, ela não consegue resolver, ela puxa como se fosse uma bolinha de memória e atua. A gente tem várias memórias encapsuladas, várias bolinhas de memória, e a gente nem sabe. De repente você está lá torcendo a sua vértebra no quiropraxista, não sei aonde, e aí o que sua vértebra, minha vértebra guardava uma história muito complicada da minha época de escola, era bullying horrível. E quando eu soltei aquilo, não só melhorou minha coluna, como eu mudei várias questões práticas da minha vida, né? Falei, não, esse jeito é muito legal. Em 2012, a Susan me propôs trazer com ela dos Estados Unidos a Karen Davidson, que é uma trainer de FT que viaja o mundo inteiro ensinando. uhum. E ela ensina Matrix Imprinting também. E aí me veio assim, eu vou trazer. Mas eu não era um organizador de curso de nada, assim, né? Eu mal fazia uma coisa ou outra. E de repente trazer alguém dos Estados Unidos e não sei o quê. Mas eu sentia que era muito bom. Aí eu fiz o nível 1 e nível 2 com a Karen. E aí a partir daí, em 2012, eu coloquei para frente e que eu fazia FT também nos meus atendimentos, além dos outros trabalhos corporais, eu me senti seguro para colocar que eu também podia atender com essa técnica, né, que eu já tinha Uhum. praticado comigo desde 2007, mas ficava no stand-by, era mais para sintoma, e depois eu fui descobrir esse jeito clínico de atender e de trabalhar. O que eu fiz com a Karen Davidson, depois eu fiz o TFT, que é de onde veio, né, os meridianos, o que a gente chama de acupuntura emocional sem agulha. Eu fiz TFT algoritmo, TFT diagnóstico causal. A Susan, eu fiz supervisão com a Jane Callahan, que é uma das fundadoras, né, o Roger Callahan e a Jane, fiz supervisão com ela. Depois fiz o FT, que chama Gold Standard, com o fundador de EFT, chama Gary Craig. Aí eu fiz com ele e Sônia Novinsky também o que a gente chama de Gold Standard, que seria o FT de ouro, né? Que é o Legal. investigar e achar os eventos específicos. Então, é uma Super técnica legal. que eu uso muito comigo, é uma técnica que eu uso em pessoas que eu acredito que ela funciona. Eu já vi melhoras fantásticas, assim, não só nas minhas questões, né? Mas como também em pessoas que eu trabalho. Enfim, eu teria muita coisa aqui. Quando eu fiz o primeiro jogo Sim. do dinheiro com a Maílde, né? Eu falei, Maílde, eu posso colocar o tapping, acho que vai ser muito bom. Ela topou e a gente fez com uma moça, que hoje essa moça fez um monte de curso de FT, é uma psicóloga e usa FT com os clientes dela. Na época, ela falou que estava quebrada, marido no vermelho, todo mundo devendo cheque especial. Eu tenho depoimento dela no meu site. E ela foi atendida por mim num curso do jogo do dinheiro. E ela me escreveu um depoimento que mais ou menos 4, 6 meses depois, eles tinham saído do vermelho, ela tinha conseguido o trabalho e fazer uma viagem que ela queria há muitos anos fazer. Que é Jovi, interessante. muito interessante, assim, eu te conheço, eu sei a qualidade do seu trabalho, eu sei todas as terapias que você trabalha, todo o seu conhecimento, né? Então, a gente percebe, assim, que o EFT, ele pode ser usado desde questões simples, cotidianas, uma pessoa que jamais tenha feito uma terapia ou que não seja terapeuta, ela pode aprender a usar o EFT e usar no dia a dia dela para coisas simples,
como, por exemplo, Pode. uma crise de ansiedade, um medo, um susto que ela tomou, algo assim, mas também pode se desenvolver muito essa técnica do EFT, né? Ser usada assim com a intenção mesmo terapêutica de liberar crenças muito profundas e traumas Sim. muito profundos. Então, o EFT ele é bem flexível. É legal as pessoas saberem que ele pode chegar nesse patamar bem avançado, mas também é legal elas saberem que ele pode ser usado de maneira muito simples, né, Juvi? Completamente. Então, Joviniano é um terapeuta renomado, quem já conhece ele sabe a qualidade do trabalho dele, quem ainda não conhece vai poder conhecer um pouco mais sobre ele nesse workshop gratuito que nós vamos fazer no dia 8 de junho aqui em Campinas, onde ele vai poder falar um pouco mais sobre a experiência dele. Mas hoje, então, o nosso foco é falar um pouquinho sobre a técnica e como é que é esse curso introdutório de EFT, né, Jovi, que nós vamos ter no dia 8 de junho. Para quem ainda Sim. não conhece, para quem quer começar a entender, né, como é que funciona isso, então, Jovi? No dia 8 de junho nós vamos ter um curso, Sim. né, aqui É. em Campinas, depois Olha, eu passo para é vocês tão os interessante. horários de localização. Sim, é muito interessante, por exemplo, essa coisa do pânico. Uma vez tinha uma vizinha minha que tinha muito pânico. E aí eu vi que aconteceu um incêndio perto de casa e ela ficou muito desorganizada. Ao invés dela descer as escadas, ela estava subindo. Eu falei, eu Quer falei, dizer, uma coisa que você. pode Ela falou, acontecer, meu de Deus, estou em repente, com pânico. qualquer um. Mas você quer subir, a gente tem que descer. Aí eu vi que não era tanto assim, mas mobiliza muito a fumaça. Eu falei, ó, espera, fica aqui comigo. Fui batendo suavemente nos pontos e falando a verdade. O FT tapping a gente faz na verdade. Então, o que você está sentindo? Eu estou em pânico. Como que é isso no seu corpo? Meu pé tá gelado, minha cabeça. Eu fui fazendo todo o tapping com ela e ela saiu da crise. Aí eu dei no meu site tem para você imprimir a receita básica numa página. E ela ficou com aquilo. Aí alguns meses depois ela me escreveu e falou: "Nossa, eu quero te agradecer. Eu comecei a ter um pânico no meio de um engarrafamento em São Paulo e eu, como fiquei craque naqueles pontos, lembrei e comecei a fazer. Meu pânico foi embora." Ela me agradeceu. Eu falei, olha que legal. Então, Uma o pessoa EFT normal, então, né, Jovi, que não tem nenhuma formação não terapêutica. sabe nada. E O ela que não tem que que é o entender muito o EFT, que Jovi? significa. O que que O é que o é isso, EFT, né? afinal? O É. que que é isso? Bem, Porque tem muita gente que está entrando apesar... aqui que não tem ideia do que seja, né? Sim, é. Você está falando O, dos ah, benefícios, tudo de bom dele, mas a gente quer saber o que que é isso, afinal. aham. Bem, o que é isso? Vou começar explicando do início. Existe um princípio no EFT, quem fundou o Tapping está vivo e tem cursos dele, inclusive em português, etc. Quem quer fazer são online. Ele não viaja para o Brasil, ele dá esse curso online com a professora daqui. Eu já fiz. O diferencial de vocês estarem com a gente lá no dia 8 é eu poder ir olhar os pontinhos certinhos e corrigir cada pessoa. Às vezes, numa Tá, coisa então o internet assim, a tapping, gente o não consegue fazer. EFT, é uma técnica em que você vai tocar determinadas partes do corpo, que são pontos, onde a gente tem ali energias, né? E Energia. vai Eu vou liberar esses tentar pontos para que a dizer. energia possa fluir. Como é que é isso? É isso. Você tem um princípio que seria toda emoção negativa, ela é Hum, consequência de algo que acontece no seu corpo ou um bloqueio. Então, toda emoção negativa é um interrompimento ou um bloqueio no fluxo de energia. Então, o FT ele tá. vai juntar basicamente três coisas fundamentais, que é o Hum, conhecimento da medicina tradicional chinesa, que tem mais de 5.000 anos, que são os meridianos de acupuntura, junto com informações que ele trouxe também de terapia do comportamento, um conceito que vem da terapia comportamental energética, que chama reversão psicológica, e outras coisas. Ele foi pegando. De onde quem mais contribuiu para tudo isso, pegando um histórico, um primeiro médico chama Goodhart. O Goodhart, ele percebeu que muitas pessoas tinham muito medo de colocar agulha. Então ele começou a fazer estímulo nos meridianos, bater. O doin é apertar, né? Você aperta, uhum. doin. No tapping, ele começou a ver que estimulando os pontos, por exemplo, esse ponto é o Hum, meridiano da bexiga, tem a ver com trauma, coração partido, frustração e etc.
Esse ponto abaixo do olho é o meridiano do estômago, né? O Goodhart começou a perceber que bater nos pontinhos já era muito legal. Outro médico que desenvolveu, eu tenho um vídeo no YouTube que eu mostro a carinha de todos Sim, eles. Eu tenho um vídeo que a gente pode colocar depois que eu faço o a histórico. gente coloca depois. Resumindo, você tem o John Diamond, ele vai perceber um fenômeno energético que é perceber que a autossabotagem não é simplesmente do ponto de vista cognitivo da crença. Existe um fenômeno energético de autossabotagem, que é o que a gente vai explorar na oficina aberta do dia 8, que é assim, como perceber que o nosso reverte. A nossa energia é bagunça. Você quer virar para a direita, vira para a esquerda. Por que você fez isso? É que o corpo está energeticamente bagunçado. E existe uma forma de corrigir isso, né? No tapping. Depois, o Roger Callahan, que é um médico, psicólogo, desculpa, ele é um psicólogo com PhD, já tinha níveis avançados de psicanálise, hipnose, fez os estudos de John Diamond e etc., da cinesiologia aplicada, e foi percebendo, será que se eu bater só nesses meridianos funciona? E tem um caso que chama milagre do tapping. A Mary era uma mulher que tinha fobia de água, ela tinha muito medo de água. E ela, o Callahan falou assim, de 0 a 10, quando você tem medo de água? Ela, 1000, eu tenho muito medo, eu não entro em piscina. Ele falou, Entendi. Mary, vai só falando do seu medo de água e batendo nesse ponto. Esse ponto aqui é para fobia e outras coisas. E ele foi Tá. batendo. Ela foi batendo e de repente ela fala assim, de 0 a 10, quanto você tem de fobia? A Mary fala, 0. Ele falou, não pode. Zerou. Só com esse ponto. Ele falou, não pode, tá alguma coisa maluca. Vamos na piscina, que tinha uma piscina no fundo da clínica. E ela, pela primeira vez, põe o pé numa piscina. Ela tinha Nossa, pânico que de água. interessante. Então, Então, esse as foi um emoções milagre. negativas, as emoções que a gente não gosta de sentir, como medo, raiva, ansiedade, é, né? Enfim, tem várias aqui, mágoa, elas podem ser liberadas através da Do execução tapping. desse tapping, Do dessa tapping. batidinha que é Então, também da conhecido EFT, né? batidinha nos meridianos. Não é um soco e não é uma massaginha. É como se você Batidinha, quisesse. Você faz um toque como que estimular. alguém está batendo uma porta para entrar. Você não vai esmurrar uma porta. Você vai dar leves batidinhas. Tuc, tuc. A Então, ideia é esse foi um despertar, milagre. né, Juvi? Liberar, né? A ideia é você estimular o ponto, tonificando. E aí o Callahan foi muito importante, porque ele foi ver quais os pontos, e ele foi testando, por exemplo, cada sequência no TFT, que é o Thought Field Therapy, que é uma organização que ele deu, mais de 300 casos, ele percebeu que o ponto a XY lá, batendo aqui, 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 diminuía a ansiedade. E ele foi catalogando, ele era um cara muito cientista. O Gary Craig é um engenheiro. Ele fez todos os níveis de TFT. Ele era um cara que já muito avançado nesse TFT. E ele, como era um homem muito, ele é um homem muito espiritual, muito de meditação, do curso em milagres, etc. Ele pensou, ele começou a perguntar, como que eu posso fazer esses meridianos, essa sequência fácil para qualquer pessoa? Que o TFT, que é mais complexo, tem exame de teste muscular para descobrir. Fica um pouco complexo para uma pessoa que não sabe, né? Muita coisa de terapia. O Gary Craig começou, então, pum, teve uma sacada. E se ao invés de ter que estudar todos os pontos que significa cada um, que ele é bom saber, mas não Sim, precisasse. Se você pudesse fazer uma sequência, um circuito nos principais terminais de meridiano, tá. focado nas emoções. Será que funcionaria? E ele começou a perceber que sim, que funcionava, baixava. Então, ele faz um circuito de pontos, que são os pontos da receita básica de FT. Na mesma época, a doutora Patricia Carrington, que é uma dos nossos treinamentos avançados de FT nível 1, FT nível 2, etc., ela assina o certificado dessa instituição que eu e a Susan damos aula, que é o Alternative Complementary Healthcare Professional. Ela descobriu a QTAP, e que eram batendo nos pontos e as emoções. Enfim, quando ela conheceu o EFT, e ela é PhD em psicologia, né? Ela falou, nossa, o Gary teve uma sacada. Ele simplificou muito. E isso pode ser ensinado para uma dona de casa, para uma estudante, etc. Em Isso. 2017,
Isso. Em 2017 eu conheci, meus estudantes estavam para fazer o Enem, e em uma aula eu Uhum. ensinei para eles a receita básica, fiz o teste de Olha, alongamento, eles acharam muito legal. Depois que me legal. escreveu um depoimento no meu Facebook que fez e ficou muito mais calma para fazer a prova, que estava com muito mais calma, Cara, muito mais clareza para responder olha as só. questões do Enem. Isso é Então, a muito pessoa vai bom. passar por uma prova, ela vai passar por um teste de trabalho, né? Uma entrevista de emprego, Exame, ela vai cirurgia, pegar um avião, por exemplo, ela tem trauma, ela vai viajar, ela não só pode, é muito longe, tem que eu ser de tenho um avião. Como que essa caso, pessoa faz? eu Então, tenho são um coisas caso, pequenas, né, Jovi? Medo de altura, coisas é pequenas. pânico para dirigir, né? O EFT pode Sim, contribuir para isso. Então, pode muito. nesse curso introdutório que a gente vai fazer no dia 8 de junho aqui em Campinas, a gente vai aprender, então, vai ter uma apresentação de como é que funciona esse circuito, né? Sim. Quais são os pontos principais para que essa energia possa fluir. E você disse que você, no workshop, vai fazer essa apresentação e vai oferecer para as pessoas como se fosse um pocketzinho de brinde para elas poderem levar para casa e treinarem. É isso, Jovi? Isso, no workshop aberto, ela já vai poder levar de presente para casa a receita básica impressa, um analgésicozinho para ela começar a pensar na autossabotagem, como que o corpo dela fica, etc. No restante do dia, a gente vai entrar nos significados emocionais, os pontos, por que que bate aqui, sabe? Porque a gente vai ter depois, com o treino, o nosso pontinho de estimação, né? Porque Tá. quando você tá é sério. Você tá passando, alguém te atravessou no trânsito, você fala, meu Deus, eu queria xingar. Você tem o seu pontinho que você pode ir lá nele, que Tem, geralmente cada ele um vai te tem o acalmar, seu. né? A minha amiga, É, a Susan, ela bate muito aqui. Então acontece alguma coisa, ela fala, nossa, o que que aconteceu? Aí ela ela rápido, ela sabe regula. que é ali. É, eu sempre uso o lado da mão. Quando eu percebo que confundi o caminho, eu não queria falar aquilo, eu falo, por que tá falando? O meu lado da mão, na hora, é maravilhoso. Ah, que linda, aqui tem a Neila Machado, ela foi minha aluna de barras lá em Uberlândia, tá dizendo, tenho curas incríveis com o FT, eu amo. A Neila me contou tantas histórias lindas dela com o tapping, e e ela hoje tá à tarde falou, nossa, eu falei, então fica lá para você falar. Porque a gente fala, as pessoas acham É que tá querendo importante. vender o curso e nada. Não, a gente tá É, querendo que vocês recebam mais da vida. E às vezes a pessoa é. é uma pequena ferramenta que vai dar o boom na mudança da vida da pessoa. Então, o que que E é vocês uma podem coisa, né, usar? Jovi, que a gente não Ansiedade? sabe como lidar com essas questões no dia a dia. Eu falando por mim aqui. Então, de repente eu percebo que um dia eu tô com muita raiva e eu fico tentando reprimir essa raiva. Eu sou uma professora de yoga, como é que eu posso ter tanta raiva assim? E a gente fica assim, né? Poxa, não posso sentir. E eu percebo que cada vez que eu reprimo mais aquilo aumenta e chega E uma hora que eu dou fora. aquela estourada e eu falo que eu viro a yoga. É. Não é mais a yoga, eu viro a yoga. Mas aí eu fico pensando, como é que eu faço para liberar essa raiva que eu sinto às vezes de coisas pequenas, como alguém me cruzou no trânsito, ou alguém está demorando uma fila de um caixa e eu estou com pressa, como assim, dá uma raiva? E eu fico pensando, como é que eu faço para liberar tudo isso, né? Como é que eu consigo administrar isso? Então, acho que o EFT vai poder me ajudar nesse caminho, né? Sim. É, tem uma coisa interessante que a gente sempre repete, que é tudo que você resiste, persiste. E E tudo aumenta. que você foca, expande. Né? O universo, a lei da atração, é more of the same. Né? Você vai atrair mais do mesmo. Sempre a gente atrai mais do mesmo. Né? E, Sim. por exemplo, se eu estou vibrando na raiva, eu vou atrair mais raiva. Se eu estou vibrando no medo, mais de medo. Então, mas o anterior que eu falei, tudo que você resiste persiste, é uma sacada. Quando a gente Uhum. faz a frase de montagem do lado da mão e fala, apesar da raiva, eu me amo, Uhum. eu me aceito, eu me respeito, você está fazendo uma correção energética na energia, na vibração, e ao mesmo tempo está dizendo assim, olha, toda emoção negativa, negativa não vem de ruim. A palavra negativa não vem de coisa ruim. Sim. Negativa quer dizer negada. Tudo aquilo Tá. que é negativo foi negado. E a ideia não é negar, a ideia é integrar. À medida em que Tá. você vê que essas emoções negativas, elas são negativas porque você julga elas negativas, e que, na verdade, quando você fala, apesar de negativo, medo, raiva ou culpa, eu me amo, eu me aceito,
eu me respeito profundamente, completamente, você vira a chave e você começa a incluir ao invés de negar. À medida que a consciência ela vai incluindo os aspectos da sombra, que a gente chama de eu sombra, né? Eu acho que foi bem a história que eu contei aqui no começo. Eu trabalhava muito com meditação, eu superior, tá. E de repente eu entrava aqui e falava, meu Deus, eu tenho a sujeira do porão. Como é que eu quero falar para as pessoas de paz, de amor, etc., É. se eu não estou a fim de liberar? Quanto mais a gente nega a nossa sombra, mais a gente é sequestrado por ela. Quanto mais a Uhum. gente nega os aspectos negativos, né? O que seria uma menina? Vamos pensar numa criancinha. É uma criancinha muito espertinha, dá trabalho, ela briga com os outros na escola, ela tem muita energia, né? E o que a gente vai fazer com ela? Olha, você tem que sentar. Olha, você está atrapalhando a aula, você está batendo no colega, tá. E aí, o que hoje faz bastante, né? Tem casos que não sei se precisa de tanto remédio. Vai lá e dá uma Ritalina e dá um remédio para a criança e ela fica dopada, né? E aí ela fica, mas ela ficou triste, etc. Ou isso o medicamento talvez faz, aí tem crianças que precisam do medicamento, tem umas que eu não sei se precisa tanto, o psiquiatra vai saber. Mas o que eu percebo hoje? É muita medicalização. É muita medicalização. E pouco conhecimento de si. As pessoas não estão se olhando. Porque o remédio vai lá e resolve. Mas como quer se olhar? Tem casos que precisa do remédio, precisa do medicamento, porque Claro. existe uma química aqui no cérebro. Existem casos que você percebe, nossa, será que você tá a fim de olhar para esse lado seu que você está negando, essa raiva que você tem, esse medo que você tem? Não é fácil se olhar. É muito mais Já fácil ir vi. lá responsabilizar outro. Depois eu quero ler aqui o depoimento da Nela, mas só falando uma coisa que você estava falando disso daí, assim. Então, quando a gente passa pelo processo do EFT, a gente vai sentir, por exemplo, mais sofrimento, eu vou ter que revisitar dores, eu vou ter que revisitar traumas, ou é possível só na atividade do EFT já liberar isso sem que eu tenha que sofrer novamente a mesma história? Não precisa. O processo é assim: a gente vai chama ir pelas beiradas. Você Uhum, sabe que tem eventos de carga pesada, né? Todo uhum, mundo sabe que aconteceu coisa na vida da gente que a gente não gostaria que tivesse acontecido, mas elas aconteceram, sim. né? A ideia não é entrar lá nesse lugar do porão, não. A Ficar ideia é a vivendo de gente novo. trabalhando. Não precisa. Você vai se trabalhando, vai se trabalhando. De quanto mais a gente fica distante, a gente vai. Inicialmente é uma dissociação mesmo. A gente fala como se nem fosse com a gente. Aquilo aconteceu, sei lá. Depois aquilo vai ficando tão tranquilo que você fala daquilo como se, sei lá, passarinho na cerca, fui lá na sorveteria e sofri um acidente de Uhum. trânsito, sabe? Tá, Porque o que tá. diferencia o evento negativo é a carga emocional e como a gente interpreta. Hum. Eu vou dar uma coisa muito simples. Você tem 3 filhos, vamos supor, né? Você tem 3 filhos. Você está cansado, trabalhou o dia inteiro. Você vai chegar e falar assim: menino, ai, tô cansada, vocês têm que lavar a louça para mim. Aí um filho vai falar assim: minha mãe é uma folgada, não quer trabalhar e manda eu lavar a louça. O outro vai falar assim: eu de novo, tudo eu nessa casa, eu que lavo a louça, eu sou a vítima dessa casa. E o outro vai falar assim: o que ela falou mesmo? Não vi. Cada um, Ela a falou a mesma mesma coisa. situação, mas cada um vendo de um jeito. Sim, então o que vai mudar é o ponto de vista que vai criar a realidade daquela pessoa. Se ela Tá. altera o ponto de vista dela, quando ela faz o tapping nela, ela já passa a ser dona de novo da própria história, ela não é mais uma vítima. Quando ela começa Tá, a liberar aquelas emoções negativas, ela está pegando a carga e deixando para trás. Então ela olha para tá. aquilo e fala: nossa, é muito comum, eu já percebi isso aqui no Brasil, tem muita violência contra as mulheres, muita violência contra as mulheres, e eu atendi já muitas mulheres que tiveram violência, e às vezes elas falam assim: eu não queria ter aquele marido, eu não sei por que que eu escolhi aquele namorado, ele me bateu. Aí a pessoa fica culpada. Primeiro ela fica com raiva dela mesma de ter tido aquele namorado. Depois eu falo, mas tá, com culpa. Depois eu falo, ok, quando você se apaixonou por aquela pessoa lá, que foi uma cara muito sem noção depois, o que você via de legal nele? Nossa, ele era assim, assim, assim. Será que naquela época não é o melhor que você podia fazer? Ela, é sério? Sim.
né? Então você vai reenquadrando também. O EFT, o que é mais legal assim, quem faz hipnose, outras técnicas, tem muito reenquadramento que o terapeuta estimula. Né? No EFT é muito bárbaro, que quando a pessoa solta o negativo, trabalhei com uma criança de 9 anos num grupo bem grande, e a criança estava com muito raiva do pai dela, porque o pai esqueceu ela no dia do jogo de futebol, ela estava com toda a bolinha, sabe? Para esperar o pai, e o pai ficou preso no engarrafamento. Mas ela não interpretou assim, ela interpretou meu pai não tá nem aí comigo, né? Sim. Eu tenho muita raiva do meu pai, tenho muita raiva do meu pai. Ah, ele me deixou sozinho. Ah, eu deixei tudo aqui. Que raiva do meu pai. Tá. Depois teve uma hora que ele parou, ele falou: ai, tá me dando uma coisa. Eu falei: o que tá te dando? E o grupo achou bárbaro. Ele falou: ah, é esquisito. O que é esquisito? Ele falou: eu tô querendo perdoar meu pai, porque ele tava preso do trânsito. Você vê? Ah, que legal! Mudou É a diferente de percepção eu falar porque assim. aliviou a tensão da emoção. Sim. O que é bonito disso? Eu não forcei ele falar assim, você fala pro seu Ah, pai, eu te perdoo, você não pode perdoe. falar, seu pai é um homem legal, perdoa seu pai. Não era verdade, ele tava puto com o pai esqueceu ele, entendeu? Na cabecinha dele. Quando ele soltou aquela negatividade, ele olhou para todo mundo, achou engraçado, ele falou, ah, uma coisa esquisita aconteceu aqui. Eu falei, o que tem? 9 aninhos, ele falou, eu tô querendo perdoar meu pai. Eu falei, Então, uau, então fala isso, eu tô querendo perdoar meu liberou. pai. Aí É já vai muito para uma lindo. outra etapa. E que legal, Jovi. Você Você viu que a sobe a Neila vibração. colocou, você viu que a Neila colocou aqui que uma das curas que ela teve com relação a uma irritação intensa que ela tinha com pessoas lentas no trânsito e que depois que ela então já, né, deve estar praticando aí o EFT, diz que hoje está totalmente curada e dá até risada disso. É o que você falou, né? É o ponto de vista Sim, dela com relação à situação. O trânsito e as pessoas lerdas no trânsito vão estar sempre lá. Mas continua como é que você lida existindo. com isso que você consegue Isso. trabalhar com o EFT? Porque você libera, então, esses excessos de energia negativa, né? De Uhum. tensões emocionais, a ponto de aquilo já não te irritar mais, né? Sim, não tem mais poder sobre você. À medida em que você assume que você é o autor da sua vida, que você é o cara que vai escrever sua própria história, não importa. Tem um filósofo francês que é o Sartre, ele fala isso, né? Não importa o que fizeram de nós, importa o que fazemos do que fizeram de nós. É daqui para frente. O que Legal. fizeram, você vai olhar seu álbum de infância e falar: meu Deus do céu, por que penteava meu cabelo desse jeito? Olha que roupa horrorosa. Mas você tinha 3 aninhos, não tinha como, alguém tinha que te vestir. E, Né? Não Juliano, tem uma importa, não coisa importa. que é assim, a gente vai percebendo que com a vida a gente vai ficando muito sobrecarregado mesmo, de emoções que não foram trabalhadas e que a gente não tinha como Sim. trabalhar. Então, acredito que, como você falou, a gente não está querendo aqui necessariamente vender um curso. É claro que a gente está fazendo essa live para É, divulgar para vocês sim, entenderem. venham. Mas é porque a gente entende que, para esse mundo novo que está surgindo, Juveniano, a gente precisa de pessoas mais leves. Então, é uma maneira da gente Ferramentas. contribuir, né? Para que todas as pessoas, Ferramentas. independente da idade que tenham, de todos os traumas que já passaram, é possível, diferente do que muita gente pensa, liberar essa bagagem e É possível. recomeçar. Começar uma vida mais leve, começar uma vida diferente. Imagina você não tendo tantas cargas emocionais negativas para carregar, quais seriam as escolhas que você faria a partir dessa liberdade? Então, uma Uau, nova isso. vida pode ser construída a partir dessa liberação Essa emocional, né, energia. Juvi? Eu vou Então, dar uns querido, coraçõezinhos aqui. só para a gente não ir muito além do nosso tempo aqui, Juvi, porque a gente sabe que, de repente, o Facebook começa a cortar a nossa live, a A gente, live tem um então, vai prazo de finalizar. validade. Só para ver se mais alguém tem alguma pergunta que seja aí importante, relevante colocar. Lembrando que qualquer pergunta pode ser depois enviada para a gente aqui pelo Facebook, tá? Se mais Sim, alguém tiver alguma pergunta, pode colocar. A gente criou também um grupo no WhatsApp, onde nós sim. vamos divulgar todas as informações a respeito do curso. Então, se alguém tiver interessado em participar desse grupo, entre em contato comigo, a gente adiciona vocês no grupo e vai mandando as informações referentes ao curso. Tá? Então, só falando para vocês um pouquinho aqui, o Jovi já explicou um pouco sobre a técnica, já falou sobre ele. O curso vai acontecer no dia 8 de junho, num espaço chamado Amazônia Vital, aqui em Campinas, no Cambuí.
um espaço lindo, que trabalha com produtos que tem sustentáveis. Então, roupas e produtos que não agridem a natureza, tem uma proposta aí bem legal, ecológica. A gente quer fazer lá porque a gente acha que a energia tem tudo a ver com essa proposta desse Tudo a ver. novo ser humano que está se reconstruindo, aí se libertando, né, das coisas que não são mais necessárias. E vamos ter, então, um workshop na manhã do dia 8, que vai começar às 9 horas da manhã. Esse workshop é gratuito. É um workshop para o Gratuito, professor vem. Juviniano poder apresentar o que vai acontecer no curso. E como ele falou, quem for participar desse workshop já vai ganhar de brinde aí, né, uma degustação de como é que é o EFT, vai poder levar para casa isso aí bem mastigadinho para poder trabalhar, se sentir que não é o momento de fazer o curso ainda. Mas quem for no workshop e gostar e quiser fazer o curso, esse workshop já é conteúdo do curso. Então, depois do Sim. workshop, a gente vai ter um intervalinho e aí vai começar o curso às 11 horas da manhã e até às 19 horas. Então, é uma manhã, um pedacinho da manhã aí com workshop e apresentação do curso. E depois, na parte da tarde, todo um aprimoramento. Aí o Juviniano vai realmente explicar detalhadamente como é que é, E a eu vou gente vai ter demonstrar. As vivências. pessoas do curso, elas vão poder entrar numa coisa que é a pérola de FT, começar a fazer a nossa pérola que chama procedimento de paz pessoal. O procedimento de paz pessoal, vocês vão ser apresentados. É claro, gente, o FT, ó, desde 2007, eu tô nessa vibe aí, e eu tô achando coisa, vou limpando, vou limpando. Mas é o começo da gente começar a se trabalhar. Isso que é o mais poderoso, ela é completamente auto-aplicável. Vocês podem usar em vocês podem usar criancinhas pequenininhas, sabe? Seguir a energia do coração de vocês e vão ter essa pérola que é aprender o procedimento de paz pessoal. Vocês vão receber também lá no curso, vão ter no mínimo 2 demonstrações, 2 pessoas vão ser atendidas e quem já participou de trabalhos energéticos, né? Vocês sabem que não tem como trabalhar uma pessoa sem trabalhar todo o grupo, que cria um campo morfogenético, cria um campo energético. E aí quando a gente está trabalhando uma pessoa, a Ana já participou de grupo comigo. A gente fala, né? A Ai, gente que trabalha bom. uma pessoa só, todas as pessoas recebem, todas as pessoas falam, uau, tá limpando algo em mim. Porque isso é o campo energético, a gente está trabalhando com energia. Quando você tem coragem de se trabalhar, você não está ajudando só você, está ajudando Sim. todo o planeta, que a gente está completamente interconectado, a gente é uma coisa só. Então, se você está liberando isso em você está liberando em todos os envolvidos, em um grupo de pessoas, e é uma coisa muito linda. Então, se vocês sentirem aí que é o momento de irem para esse trabalho, começar a soltar, a viver uma vida mais leve, a ter mais vitalidade. Tem mais de 20 artigos científicos que comprovam que essa técnica reduz os níveis de cortisol, que é o hormônio do estresse, aumenta o Hum. sistema imunológico só de fazer o tapping. Ai, que Você não tem bom. que fazer todo. Só de você trabalhar Ah, você no tonifica o corpo, aumenta o sistema imunológico, e aí com esses treinamentos você vai começar também a ter ferramentas para trabalhar coisas que você julga ruim em você e que você fala, nossa, estou cansado de carregar essa bagagem. E a gente carrega muita bagagem. O nosso corpo carrega o peso do que aconteceu. O nosso sim. corpo é o nosso passado. Nossa mente está lá no futuro, mas o nosso corpo carrega o nosso passado. À medida que a gente vai, sabe, soltando essa carga emocional do nosso corpo, você vai ter mais leveza, mais espaço e, Ai, que bom. consequentemente, mais escolha de possibilidade. Né? Ai, que Como bom, pode melhorar? Juveniano. E olha, uma coisa que é legal falar, como esse curso ele é introdutório, ele também, mas ele é introdutório, mas ele também te dá um certificado, né, Juvi? Sim! Ele é Uhum. introdutório, mas você vai poder usar, se você for Sim, um terapeuta, você sim. tem, Se você é então, terapeuta, ele condições de está começar certificado já a por usar 9 isso horas, tá? com seus Sim, ele clientes, com seus está pacientes, registrado com tá? 9 horas de duração na É. Associação Brasileira de Terapeutas Holísticos. O material é registrado como na Biblioteca Nacional, tem um número de registro e registrado nessa instituição que eu
estou ligado, que se chama ABRAT, Associação Brasileira de Terapeutas Holísticos. Vocês vão ter um certificado que vai somar na formação de vocês como horas para certificação como terapeuta. Vocês querem ter uma certificação como terapeuta, esse curso ele vale, né, ele tem essa validade já que vai estar registrado na ABRAT como Isso é curso, legal, tá? porque, olha, por exemplo, eu não sou terapeuta, mas eu sou professora. Então, eu posso, então, usar essa técnica também com os meus alunos, como Sim, você falou que você já usou, e de repente você trabalha na área da saúde, você pode usar isso também. Você está lidando com seus na clientes e empresa, funcionários. Treinamento de na funcionário, você empresa, percebe uma situação ali com seus funcionários, você pode usar isso. Você tem qualificação para pode. usar, né? E Você também vai outra coisa ter o legal, protocolo básico para soltar o estresse. Isso vocês vão isso, ter, sabe? Protocolo perfeito. básico para, numa situação de estresse ou de muita tensão, só de usar o tapping com a respiração, com certeza vocês vão ter diminuído os níveis de estresse. E aí, claro, aí eu tenho meu vídeo no YouTube de respiração, vocês podem assistir. Mas o que no vídeo eu falo, ó, no final, se você não aumenta tanto a respiração, aí você se pergunta, que emoção está aqui? O FT tem essa faceta bárbara que é de ajudar na inteligência emocional. A inteligência Tá, emocional é a nova inteligência do século XXI, que é é saber que verdade. emoção está aqui e a partir do ano que vem, todas as escolas do estado de São Paulo, é uma determinação da Secretaria de Educação do estado de São Paulo, todas as escolas vão ter que ter pelo menos uma abordagem, uma disciplina que trabalhe a educação socioemocional, porque é uma habilidade que vai ser exigida, né, dos novos habitantes aí da Terra, do século XXI. Essa Exato. habilidade de reconhecer as emoções. E o FT, ele é Isso. bárbaro, porque à medida em que você vai trabalhando os meridianos, ele vai trazer emoção para você. E você vai falar, Que nossa, isso é um maravilha. medo, o que que eu faço com isso? Isso é uma raiva, como eu funciono com ela. Nossa, isso eu estou um pouco com rancor, isso é uma mágoa que eu tenho. O que que eu faço com isso? Faz tapping. Você vai ter a ferramenta E- na sua mão para começar a se regular. Existe eliminar o estresse? Não. Existe você administrar o estresse. Né? O século XXI vai ter o estresse como característica, depressão e outras coisas. A questão é como a gente vai lidar com isso. Quais ferramentas Uhum. você tem? Você vai ter uma ferramenta na mão que é auto-aplicável e você, se já tem essa vontade de ser terapeuta, etc., você vai ter uma boa ferramenta para começar a se treinar e ser um profissional de EFT, né? É uma introdução para quem quer continuar. A gente tem aqui no Brasil treinamentos avançados de EFT que eu tenho dado eu e a Ótimo. Susan, né? E quem quiser trilhar esse caminho vai ser muito bem-vindo. E quem quiser só se trabalhar, que já vai ajudar muito o planeta, também vai ser muito Uhum. bem-vindo. Eu agradeço a Ana pela oportunidade, agradeço a todos que estão aqui, a Neila pelo depoimento, o Vatan, que é o Ronei, tá aqui. Aí, Oi, tá. ele veio Oi! assistir ao vivo, literalmente. Ai, que arraso, que Muito chique! bom, muito bom. E Legal. aí, a todos que estão acompanhando, eu espero que tenham qualquer pergunta, vocês podem tirar dúvida com a gente, né? E a gente está Isso. disponível aí. Sejam muito bem-vindos no dia 8 no nosso evento aberto. Chamem muitas pessoas para lotar lá. A gente tem espaço suficiente para umas 100 pessoas. Venham, a gente Levem uns aluga amigos, cadeira, levem a gente se vira. familiares. A Isso, ideia é a isso, gente gerar contribuição. isso. Muito legal, Jovi. O professor Joviniano também tem formação em cursos avançados de EFT. A gente já tem aí datas para continuar, quem gostar do curso, depois no nível Sim, intermediário, nível avançado, nível ouro. Então, quem quiser realmente achar que esse é um caminho legal, se achou que tem aí alguma coisa bacana, é um momento legal para começar essa jornada com a gente, porque a gente, até o fim sim, do ano, já tem aí outras datas para continuar sim. expandindo esse conhecimento, avançando esse conhecimento. Então é isso aí, turma. Gratidão, Juviniano, pela sua presença, por Muito todos os seus grato. esclarecimentos, sempre muito generoso. E como o Jovi falou, workshop gratuito, gente, aberto, levem as pessoas, quanto mais pessoas Vem, puderem traz participar, melhor. amigos. É. Traz gente que vocês querem ajudar, um amigo seu que é estressado, ou uma, sei lá, alguém que fala, nossa, essa pessoa está precisando de um help. Eu vou levar meu amigo ali. E ele vai ter contato com a ferramenta. E o diferencial nosso é que vocês estão tendo uma sorte muito grande mesmo do quem tá. Vocês vão ter o introdutório para entrar nesse universo, depois tem o nível 1 e nível 2
aqui ou em Campinas ou em região, e o ano que vem a gente vai trazer a Karen Davidson dos Estados Unidos para dar Matrix Screen Print. Então vocês vão poder assim aprofundar e viver uma vida bem mais leve, ter muito Que conhecimento. oportunidade. Sejam muito bem-vindos e venham. A Acho gente que está vocês com uma pegou promoção muito. aí. Quem fechar com a gente esse curso até a semana que vem vai ter um desconto legal, vai sair por R$ 350, tá? À vista. E a gente é possível parcelar, parcelado tem um acréscimo, mas não é nada demais, vai ser por 440. Então é possível parcelar quem precisar. Né? Ô, Joviniano, se uma pessoa atende, só agora uma pergunta que me veio, se ela atende uma sessão de EFT com esse certificado, qual o valor que ela pode cobrar mais ou menos? Só para a gente ter uma ideia. No Em retorno desse média, investimento, se ela for trabalhar com isso. se ela for trabalhar com isso, né? Em média, as nossas sessões variam de 100 a 300, né? Em média é Então, isso, mais de isso. R$ 100 a 300. Claro, tem pessoas que cobram R$ 1.200, mas eles estão fora do contexto. Mas, no geral, a maioria de nós vai de 100, no mínimo, né, a R$ 300. Então, a minha sessão é 200, né? Uhum. Uma hora. Compensa, gente. E aí, então, o investimento que você faz, você vai ter de volta. Claro, você Imediato. se trabalhando. Primeira pessoa que você tem que atender é você mesmo. Olha Começar que a trabalhar suas próprias questões. já economiza um monte de dinheiro que gastaria com terapia, já faz uma limpeza aí Verdade. Olha, a gente e tem depois, casos quem assim, sabe, né? sim, Até pode de eu trabalhar com isso. atender clientes de amigos, assim, né, que estão 2 vezes já, amigas psicólogas, falam, olha, essa pessoa está no lugar que ela não vai para frente nem para trás. Eu quero que você atenda ela. E aí, pum! Aí aquilo deslancha na vida, porque como o FT ele é meio cirúrgico, o FT de ouro, o Gold Standard ele é muito cirúrgico, ele movimenta como num jogo de dominó, senta na peça, mexe na peça, todo o restante da configuração recebe. Pensa no Incrível. holograma, se você muda um fractal, mas eu só, Tudo nossa, de muda. 0 a 10 caiu para 5. Gente, 5 no holograma pode ser toda mudança holográfica. Né? E se você solta um evento negativo e consegue falar dele em paz, você pode estar mudando toda a realidade holográfica. Toda a sua vida pode mudar a partir de um ponto de vista que você muda. Nossa, genial, Joviniano. Estou super ansiosa para fazer o curso. Já fiz com o Yes, bem-vinda, Joviniano algumas bem-vinda. coisas de EFT. Tenho aí um conhecimentozinho mais básico, mas agora vou realmente seguir esse caminho aí, porque é muito legal. Estou muito É animada, lindo, Jovi. você vai adorar. Legal, turma. Gratidão aí por todos estarem presentes aqui hoje no bate-papo. Quem está assistindo depois, fica então o convite para acompanhar as informações pelo grupo do WhatsApp e também no evento do Facebook que está na página do Yoga Flor da Vida. Todas as informações estão lá também. Então aí é só me acessar aqui, se ficar faltando alguma coisa, a gente manda para vocês, tá bom? Alguma dúvida que tenha ficado, alguma pergunta que não tenha sido feita. É isso? Tá muito bom. Muito Tá grato. muito bom, Espero estar querido. com vocês no Gratidão. workshop aberto. Um monte de gente para a gente poder espalhar isso. E quem escolher ficar o dia todo já vai ter contato, né, com essas últimas coisas que estão acontecendo no FT. Eu sempre estou atualizando e vão aprender, já vão começar a aprender na prática essa ferramenta e começar a trabalhar e trabalhar os seus amigos e trabalhar familiares, que pode, né? Aí, claro, se você quer ser um profissional também, você vai ter um convite de seguir com a gente até o final do ano. A gente vai dar muito aprofundamento, muitas habilidades de atendimento, recursos para você trabalhar. Tá bom? Tá bom, querido. Bom descanso. Então, Jovi, ótimo final de semana para todo mundo. Muito grato, E tudo de namastê. bom. Gratidão, Namastê. turma. Até a Tchau, tudo próxima. de bom. Tchau, tchau. Boa É, noite. Valeu. boa noite.